A gente vai começar agora. Eu não sei se vocês têm disponível aí com vocês essa lista aqui para conseguirem fazer a correção, mas eu quero a participação de vocês, pelo menos, fazendo a leitura aqui comigo. Tudo bem? Por exemplo, Carla, você pode ler a questão 1 para a gente? Qual a diferença entre cultura clássica e cultura antiga? Você consegue responder essa? Não. Cultura clássica e cultura antiga. Alguém sabe? Consegue responder essa? Posso falar? Pode. Ó, classificação. Quando a gente fala cultura antiga, cultura clássica e cultura antiga tecnicamente é quase a mesma coisa, mas tem uma diferença. Quando se fala de cultura antiga, é uma coisa que é antiga e que ficou para trás. Não é uma coisa atual em que ninguém mais usa. Por isso quando, por exemplo, a gente vê, sei lá, alguém com um carro bonito, um carro antigo, por exemplo, não falando assim, mas eu acho eu acho Monza muito bonito. Fusquinha é clássico. Uhum. Eu acho Monza muito bonito. E é um carro tecnicamente clássico, porque é um carro antigo e muita gente usa até hoje. É uma ideia de clássico, que é uma coisa antiga, que até hoje é usada. Por isso a gente fala, entendeu? Não, é bem isso mesmo, João. Quando a gente fala de cultura clássica, a gente está falando de cultura que aconteceu no passado, algo que é do passado, mas que exerce uma certa influência nos dias atuais, né? O gosto por aquilo, a beleza daquilo, a funcionalidade daquilo, exerce uma influência até os dias atuais. Quando a gente fala de uma cultura antiga, é algo que aconteceu lá atrás, no passado, e ficou preso no passado, né? Não conseguiu, com o passar dos anos, exercer uma influência nos dias atuais. E a cultura clássica que a gente vai destacar principalmente é a cultura dos gregos e a cultura dos romanos, que exercem, até os dias atuais, uma certa influência, né? No modo de vestir, no modo de, sei lá, música, literatura, vestuário, filmes, desenhos, tudo isso nós temos um pouco de influência ainda dos gregos e dos romanos na questão de gênero de filmes e literatura, e por aí vai. E até em questão de direito também com os romanos. Então, querendo ou não, são duas culturas clássicas que ainda têm uma certa influência nos dias atuais. Tá bom? Vamos lá. Larissa, você está aí? Sim. Questão 2. De que maneira o mar Mediterrâneo contribuiu para a formação da antiguidade clássica? Consegue responder essa? Professor, você fala para você que eu não fiz escrever, você vai me bater. Só não vou te bater porque você não está aqui, porque senão te dava um cascudo, tá bom? Mas vamos lá. De que maneira o mar Mediterrâneo contribuiu para a formação da antiguidade clássica? Na última aula, eu mostrei para vocês o mapa do mar Mediterrâneo. E vocês viram que o mar Mediterrâneo ele conectava 3 continentes, né? A África, a Ásia e a Oceania. Na verdade, ele conecta até os dias atuais. A África, a Ásia e a Oceania. Só que nesse período clássico, o único meio de locomoção que nós tínhamos eram as embarcações, as caravelas, os barcos e tudo mais, né? Então o mar Mediterrâneo era um importante mar que conectava culturalmente esses 3 continentes. E aí dessa conexão você tinha as relações comerciais, as relações econômicas, as relações políticas, e por isso que ali é chamado berço, né? O início da civilização, o início não da civilização, mas o início do desenvolvimento, né? Da cultura do ser humano nasce ali conectado ao mar Mediterrâneo. Porque os fenícios estiveram ali presentes, os gregos estiveram ali presentes, os italianos, romanos, né, estiveram ali presentes. Então, o mar Mediterrâneo é o responsável por esse berço cultural da humanidade, né, onde vai ter o aflorescimento dos gregos e dos romanos, assim como teve com os fenícios, com os egípcios também conectados ao mar Mediterrâneo. Belezinha? Vamos lá, então. Ítalo, você pode ler a 3 para a gente? Qual? A 3? Isso. Peraí. A invasão de Creta pelos gregos significou o desaparecimento da cultura cretense? Justifique. Você respondeu essa aí? Só que eu não tenho a devolutiva, né? Ah, sim. Você não consegue acessar aí, né? Não, tá certo. A gente vai tentar melhorar isso aí, que aí, quando for correção, vocês já terem isso em mãos com vocês, ou ter numa aba diferente aí na internet, que aí vocês conseguem visualizar.
Vamos lá então. A invasão de Creta pelos aqueus significou o desaparecimento da cultura cretense? A gente fala que não, a resposta é não. Por qual motivo? Quando os aqueus invadem a ilha de Creta, eles não dizimam e acabam com a cultura, com as construções, com a cidade, com a civilização. Eles não fazem isso. Eles tomam o poder da civilização cretense, porém eles permanecem ainda o desenvolvimento da cultura local. Eles não dizimam, né? Era meio que Napoleão também vai fazer quando tiver o Império Napoleônico. Ele chegava no lugar, tomava aquele lugar, né? Existia uma certa influência política local, só que ele não acabava com as tradições locais, não acabava com os eventos religiosos locais naquele momento. Era assim que os aqueus também fizeram, tá bom? Creta, por mais que seja o berço da... É considerado o berço do desenvolvimento da Grécia Antiga, né? Os aqueus é um dos importantes povos que também fazem parte desse nascimento da Grécia Antiga. Porque os aqueus, juntamente com outros 3 povos, é que vão fazer surgir a civilização grega, né? Que vai ser uma junção de culturas de diversos povos indo-europeus, tá? João, você pode ler a 4, gente? Eu? Isso, você mesmo. Ah, tá, tudo bem. O que eram os genos? Você respondeu essa? Você lembra, aliás? Vai, o que eram os gêmeos? Eram basicamente clãs ou famílias, não clãs, na verdade, eram tipo cidades que eram chefiadas por uma pessoa diferente cada uma. Tipo, cada geno tinha uma pessoa específica que governava e eram como se fossem estados mais pequenos. Isso, Pode a gente vai classificar falar como famílias mesmo. Isso, a gente fala como Pequena tribos, a gente pode cidade-estado. É como se fossem os senhores feudais. O Alex comentou, né, que são cidades-estados, e justamente vai ser o berço daquilo que vai se tornar uma cidade-estado mesmo. Só que esses genos, eles eram mais locais, bem locais, eram mais tribos, assim, comunidades, quase que um núcleo familiar. Então, cada família era chefiada por uma pessoa, o chefe daquela família. E aí, cada geno, os genos, né, ele vai levar em consideração também o Deus que eles acreditavam, a religiosidade, a cultura meio que eles acreditavam como corretas dentro daquele contexto cultural. É importante aí, como o Alex destacou, que esses genos, eles vão vir a se tornar o que a gente chama de cidades-estados, porque esses genos vão começar a se fundir culturalmente, né? Vão descobrir que 2 núcleos familiares acreditam no mesmo Deus. Então, eles podem começar a conviver pacificamente e começar a desenvolver as características dentro daquela cidade. E assim os mecanismos que vão sendo criados para se tornar o que vão ser as cidades-estados, né? O Vitor Hugo comentou que seriam senhores feudais, né? Só não é nesse sentido medieval, né? De construção de castelos, de um senhor feudal muito poderoso, muito rico. Não, esses grandes, às vezes, os chefes desses grandes, às vezes, eram tão pobres quanto o restante da comunidade. Mas era só esse sentido de unidade cultural que eles mantinham relacionados entre si. Não, Belezinha? sim, mas aí no meu entendimento, eu entendi assim, que tipo, eles comandavam aquele meio que estado com sua família ali, e aí eles tinham, eles eram dono daquela terra, aí tipo, daí pra frente foi se desenvolvendo, aí criou esses trem. Não, sim, nesse aspecto que você está falando, tá certinho mesmo, é isso mesmo. Só que, quando a gente fala de terras no sentido medieval, são de grandes terras, né? São terras que equivalem Como é que se fala? Eu estou olhando aqui o que a Lohane estava mandando aqui de aviso aqui para mim, que ela está na aula e está mandando um aviso aqui para mim. O que faz sentido? Lá no sentido medieval, quando a gente fala de uma conquista de terras, é uma conquista de uma terra muito ampla, né? Um território muito grande. E não é nesse contexto da Grécia Antiga. Esses genos, quando começam a aparecer, são pequenas comunidades. Mas esse sentido de unidade, sim, que você está comentando, pode ser colocado como verdade dentro desse contexto histórico aqui dessa aula. Belezinha? Bom, vamos lá então. Maria Beatriz, você está aí? Estou aqui. Então você pode ler a 5 para a gente? Quem compunha a aristocracia dos gêneros? Quem compunha a aristocracia dos gêneros? Bom, lá no texto da última... Você respondeu essa? Respondi, mas no momento não me lembro. Não, sim. É só porque às vezes eu começo a responder e às vezes vocês estão com a resposta na ponta
da língua aí para responder e eu estou cortando vocês. Bom, na última aula, deixa eu só sair aqui porque eu tenho que ver aquele negócio. Vocês ainda estão vendo a lista de exercícios? Sim. Tá, beleza. Na última aula a gente viu que a aristocracia, essas primeiras comunidades da Grécia, né, esses gêmeos que são formados, dizendo assim, né, eles vão ser começados a compostos por pessoas, comunidades núcleos, né, que compartilhavam, assim, da mesma cultura e tal, só que aí cada gênero era comandado por um rei, né, por uma pessoa, por um governante, né, que era auxiliado por um outro grupo de pessoas, outra classe de guerreiros, vamos dizer assim, né. Bom, os reis que lideravam esses gêneros, eles vão se considerar descendentes diretos daquele antepassado comum, né? Aquele núcleo acreditava num deus, então os reis vão achar que são filhos ou enviados por esses deuses, tá bom? Por isso que eles vão se chamar de Aristoi, esses reis, né? Aristoi, que significa os melhores, que é a palavra grega do qual vai derivar um termo que a gente utiliza bastante até os dias atuais, que é aristocracia. Tá bom? Então, a resposta dessa questão, muito bem. Quem compõe a classe, né? Eram os reis daquele período, né? Que comandavam, chefiavam cada um desses gêneros, tá bom? Tudo certo? Michael, você pode ler a 6 pra gente? Michael, tá aí? Espera que meu microfone estava desligado. Ah, tá. Não, beleza. Pode ler pra gente? Quais os povos indo-europeus que deram origem à Grécia Antiga? Você lembra dessa? Tentam São lembrar 4 aqui. palavras. São 4 palavras. Quando a gente fala de povos, a gente já sabe um deles, que são os aqueus, né? Que invadiram a ilha de Creta, os aqueus. Aqueus, Jônios, Eólios E Dórios. Dórios. Isso mesmo. Aqueus, Dórios. Eólios, Jônios e Dórios. São esses 4 Aqueus, povos. Eólios, Jônios e Dórios. São esses 4 povos que chegam ao território da Grécia Antiga e dão origem à Grécia Antiga. Professor, de onde é que vêm esses povos? Eles vêm do meio da Europa, ou do norte da Europa, né? Eles vão descendo o continente, conquistando outros territórios, chegando a fixar e residir no sul do continente, que é a península do Peloponeso, a península balcânica, que é onde se estabelece, onde é criado a Grécia Antiga, tá bom? Cada um desses povos vão ter uma particularidade diferente entre si, tá bom? Os dórios, por exemplo, eles eram hábeis guerreiros, né? Soldados, né? Então eles gostavam muito de guerrear. Qual é a cidade-estado que eles vão fundar? Esparta. Os espartanos nascem como hábeis guerreiros, soldados também, que gostam de trabalhar nos campos de batalha e tudo mais. Já os aqueus, ou os eólios, eles são hábeis no desenvolvimento da escrita, então na fala, na conversa, no debate do dia a dia, né? E é por isso que eles vão fundar a cidade de Atenas, que é conhecida como o berço filosófico da Grécia Antiga e tal. Então, cada um desses 4 povos vão ter uma particularidade e vão ajudar a trazer algumas características importantes dentro daquela civilização, tá bom? Para terminar, então, a 7 é quem eram os helenos? Alguém sabe me dizer quem eram os helenos? Eram os gregos. Que pra eles se chamavam de helenos e habitavam Hélade, que era a Grécia. Isso mesmo. Helenos é gregos do jeito que eles se chamavam, né? Porque a palavra Grécia vai ser criada pelos romanos, né? E quem habitava a Grécia eram os gregos, outra palavra criada pelos romanos. Então, os próprios gregos se chamavam de helenos e eles afirmavam que o território deles se chamavam Hélade, tá bom? Então, se alguém quer se chamar Helena ou Heleno na vida, sabe qual é a origem do seu nome, né? A origem quer dizer que é o habitante da Grécia Antiga, Heleno, tá? Ficou alguma dúvida, turma, da formação da Grécia Antiga? Não. Não, ficou bem claro. Irineu.